E se eu te dissesse que a história que você aprendeu na escola está incompleta? Que civilizações antigas tiveram contato com seres de outros mundos? Prepare-se para uma jornada épica através do tempo, onde desvendaremos os mistérios dos Anunnaki, os deuses engenheiros que moldaram a humanidade. Neste vídeo daremos continuidade aos mistérios que envolvem as antigas tábuas sumérias até os mistérios da genética. Você está pronto para descobrir a verdade por trás dos mitos? Como mencionado no vídeo anterior, pensando em novas opções, o mestre de todos, Anu, ordena a seu filho Enki que crie uma nova raça de servos geneticamente inteligente o suficiente para lidar com o trabalho tecnológico, mas ao mesmo tempo para obedecer aos Anunnaki. Uma tonelada de experimentos finalmente levou a um resultado bem-sucedido: um híbrido entre homens das cavernas, Homo erectus, e os próprios Anunnaki. O híbrido que conhecemos muito bem hoje, conhecido como Homo sapiens. As placas descrevem o primeiro desses híbridos, o homem como Adamo. Em hebraico, Adamu significa humano. Os Anunnaki continuaram seu trabalho, colocando o Homo sapiens nas minas da Mesopotâmia. A palavra semítica, avod, significa literalmente trabalhar para alguém ou algo. De acordo com esses textos antigos, os Anunnaki, que sabemos que viveram por milhares de anos, são até bem mais altos que o Homo sapiens, praticamente gigantes. Como o significado de sua existência era servir aos Anunnaki, eles em troca aprenderam muitas habilidades sociais e tecnológicas. Uma vez que o Homo sapiens se reproduzia, era necessário que eles pudessem procriar, o que mais tarde levou à superpopulação. A maioria daqueles que foram expulsos de suas casas começou a contar a história do Jardim do Éden e que foram expulsos do paraíso na Terra. Com o passar do tempo, nossa civilização se torna cada vez mais inteligente, e alguns dos Anunnaki estavam em contato com as pessoas. O resultado dessas interações amorosas eram chamados de Nefilim. De acordo com a Bíblia, os Nefilim, os caídos, eram descendentes de relações sexuais entre filhos de Deus e filhas humanas. Um dos textos antigos mais mencionados que descrevem os Nefilim é o livro de Enoque, que se acredita ter sido escrito pelo patriarca Enoque, filho de Jared, pai de Matusalém. Hoje, este livro é considerado um texto apócrifo e é rejeitado pela maioria das igrejas cristãs, mas nem sempre foi assim. Muitos dos primeiros pais da igreja, como Atenágoras, Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano, incorporaram partes ou fragmentos do livro de Enoque em seus escritos. Trechos dele foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto. Judas, em seu próprio evangelho, cita o livro de Enoque. Acredita-se que o Novo Testamento tenha pelo menos centenas de referências a seus registros. As placas dizem que tudo isso enfureceu o líder Anunnaki, Enlil, irmão de Enki, que queria garantir que ninguém jamais alcançasse a força e o potencial para governar Nibiru. Mas isso estava além de seu controle. A civilização humana havia crescido tanto que forçou a natureza a intervir para manter o equilíbrio. Durante um desses ciclos, em 3.600 anos antes de Cristo, a órbita de Nibiru causou uma catástrofe no Sol e na Terra. Nibiru é chamado de o Destruidor na Bíblia de Kolbrin, uma coleção de textos antigos escondidos por séculos. Acredita-se que tenha sido escrita por vários autores. As descrições soam mais científicas do que míticas. Por exemplo, dentro dela diz que a causa do dilúvio global foi o impacto de um cometa, e que a maioria das pessoas esqueceu os dias do destruidor, apenas os sábios sabem para onde ele foi e que ele retornará em um momento específico. O destruidor, com sua cor brilhante e aparência feroz e em constante mudança, um corpo cruel de chamas. As placas descrevem exatamente um evento catastrófico que aconteceu quando Nibiru se aproximou da Terra. Primeiro, manchas negras apareceram na superfície do Sol, o campo magnético da Terra se tornou muito mais fraco e o gelo começou a derreter. Este evento, é claro, conhecemos hoje como o Grande Dilúvio. Por muitos dias antes do dilúvio,
a Terra sofreu como se estivesse em grande dor. Muitas noites antes do desastre, Nibiru era visto nos céus como uma estrela brilhante. Aparentemente, o governante sabia sobre este ciclo e o que aconteceria, e é por isso que ele deixa o planeta Terra, vendo a oportunidade de eliminar os indignos, de acordo com ele, é claro. Mas muitos dos Anunnaki decidiram ficar ao lado das pessoas, observando o dilúvio em seus barcos celestiais, como os descreveram, circulando a Terra. Neste momento, as grandes geleiras do Polo Sul estão derretendo e caindo no oceano, formando uma infinidade de tsunamis. Do norte, as minas de ouro na África, o dilúvio persiste até atingir a Cidade dos Deuses, um dos primeiros lugares onde os Anunnaki viveram, e agora talvez esteja localizada em algum lugar no fundo do Golfo Pérsico. Vendo o cataclismo, Enki se preocupou com suas próprias criaturas e instruiu seus escolhidos a construir barcos para sobreviver ao dilúvio. Um dos escolhidos que conduz a humanidade a uma nova era, como você deve ter adivinhado, é Noé e sua família. A grande tempestade com as fortes chuvas começou. As ondas eram violentas e não pararam por 7 dias até que finalmente se acalmaram. Mas as chuvas duraram mais 40 dias e noites, e a história do grande dilúvio está registrada em quase todas as civilizações do nosso planeta. Após o dilúvio, o local revela como os Anunnaki construíram seus edifícios em total conformidade com a localização das estrelas. Quando os Anunnaki deixaram o planeta Terra, seu legado foi literalmente espalhado por todo o planeta, Mesopotâmia, Índia e América do Sul, como seu último presente para a humanidade. É claro, a civilização suméria, de acordo com Zecharia Sitchin, o êxodo em massa dos Anunnaki ocorreu há cerca de 6.000 anos. Antes de partirem, eles decidiram dar à humanidade um impulso final, o que explica em parte o surgimento da civilização suméria, que é extremamente inteligente, culta e avançada para sua época, como se tivesse surgido do nada. Mas será que realmente surgiu do nada? Os Anunnaki ensinaram aos sumérios seu modo de vida e criaram dinastias reais. O rei atuava como seu mensageiro na terra e tinha a tarefa de governar seu povo. Essa linhagem sanguínea escolhida foi adicionalmente aprimorada pelos genes dos Anunnaki, e eles foram treinados em medicina, matemática, astronomia e desenvolvimento tecnológico. Essa teoria, é claro, foi recebida com grande ceticismo pela ciência. Em apoio à sua teoria, Sitchin se baseia em vários manuscritos e descobertas antigas. O épico babilônico da criação, Enuma Elish, conta como nosso sistema solar foi formado. De acordo com esse épico, a Terra ainda não existia quando um planeta errante chamado Nibiru foi capturado pelo campo gravitacional do Sol. Então Nibiru colidiu com Tiamat, um planeta que antes estava localizado entre Marte e Júpiter. Claro, também existem muitos artefatos de origem extraterrestre, como as baterias de Bagdá ou o pássaro de Saqqara. De acordo com Sitchin, esses artefatos são devido a uma civilização muito antiga. Temos também a evidência do processamento de ouro dos Anunnaki, descoberta no Monte Horeb por Flinders Petrie em 1889. Escavações arqueológicas na antiga cidade mesopotâmica de Nínive revelaram 400 tábuas de argila intactas da biblioteca de Assurbanipal. Essas tábuas descrevem em detalhes as atividades dos Anunnaki. Elas mostram a localização dos laboratórios genéticos dos Anunnaki na África Central e Oriental. A localização desses laboratórios e o tempo em que funcionaram se alinham surpreendentemente com as visões da ciência moderna sobre a origem dos primeiros humanos modernos. E ainda mais interessante é que nessas áreas foram descobertas minas de ouro com mais de 100.000 anos. Uma das tábuas retrata o sistema solar exatamente como o conhecemos hoje. Mas como é possível que eles tivessem conhecimento de objetos tão distantes da nossa Terra, considerando que eles haviam acabado de descobrir a agricultura e a roda, por exemplo? A tábua data de 5.000 anos antes de percebermos que os planetas se movem ao redor do Sol.
E quando falamos sobre o primeiro telescópio, sabemos que em 1608, o fabricante de óculos Hans Lippershey solicitou a primeira patente na Holanda para um instrumento que enxerga longe. Embora ele possa não ter sido o primeiro homem a construir algo como um telescópio, ele é considerado o inventor do telescópio porque foi o primeiro a solicitar uma patente. Este dispositivo e outros, como o de Jacob Metzius, podiam ampliar objetos apenas cerca de 3 vezes. Foi preciso o esforço do famoso cientista italiano Galileu Galilei, que construiu um telescópio melhor e o usou, é claro, para estudar as estrelas. Galileu soube do novo dispositivo em 1609 e, sem vê-lo, criou sua própria versão. Mas como, sem nenhum meio, eles conheciam com precisão a configuração do sistema solar e das estrelas? Os Anunnaki transmitiram seu conhecimento aos sumérios e criaram monarcas. Os reis governavam como seus representantes na terra e eram respeitados. Acredita-se que as linhagens reais foram geneticamente modificadas pelos Anunnaki, e alguns especulam que eles conseguiram controlar a humanidade precisamente através dessas conexões sanguíneas escolhidas por milênios. Outros afirmam que, quando o planeta Nibiru se aproximar da Terra novamente, eles retornarão para continuar seu reinado. E isso explicaria muito bem os segredos bem guardados em torno da história de toda a civilização suméria. A humanidade é fruto da evolução natural ou resultado de uma intervenção divina? Os Anunnaki são deuses ou seres extraterrestres avançados? As respostas a essas perguntas permanecem envoltas em mistério, mas as evidências apresentadas hoje nos convidam a refletir sobre as origens da nossa civilização e o nosso lugar no cosmos. Compartilhe suas ideias e teorias nos comentários abaixo. E para continuar explorando os mistérios do universo conosco, inscreva-se no canal Universo de Mistérios e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. A jornada em busca da verdade continua. Até a próxima.